Clube do Enem te ensina análise combinatória. Eu sou o professor Gustavo Reis. Se derrubar, é pênalti. Deixa pra mim que eu vou te ensinar. Em análise combinatória, praticamente todos os conceitos orbitam em torno do princípio fundamental da contagem. Segundo esse princípio, quando um processo é composto por várias etapas, para se determinar o total de possibilidades de realização do processo, nós multiplicamos as possibilidades de cada etapa específica. Com um exemplo fica bem fácil. Imagina que você vai num restaurante chique e ao chegar ao cardápio percebe que tem que escolher uma entrada entre duas disponíveis, um prato principal entre 5 opções e uma sobremesa de uma lista que contém 3. Esse é um processo composto por 3 etapas. Escolha da entrada, do prato principal e da sobremesa. Se eu quiser saber de quantas maneiras eu posso compor a minha refeição, basta multiplicar as possibilidades de cada etapa. No resultado, 2 vezes 5 vezes 3, 30 opções diferentes, portanto, de compor essa refeição. A partir daí, vários conceitos importantes, como, por exemplo, o conceito de fatorial, uma estrutura que costuma ser muito comum em problemas de análise combinatória. O fatorial de um número natural n maior ou igual a 2 é dado pelo produto desse número por todos os seus antecessores até chegar na unidade. 2 fatoriais, porém, são muito importantes e também estão definidos, embora de uma maneira suavemente diferente do que se estabelece na definição que vale para números maiores ou iguais a 2. Por exemplo, o fatorial de 1, que vale 1, e o fatorial de 0, que também vale 1. Esses dois vocês têm que saber por fora. Quando a gente começa a expandir fatoriais, por exemplo, o fatorial de 2, que é 2 vezes 1, dá 2, fatorial de 3, que dá 6, fatorial de 4, que dá 24, o de 5, que dá 120, o de 6, que dá 720, a gente começa a perceber algumas nuances interessantes. Por exemplo, o mesmo 2 vezes 1 que participa do fatorial de 3, já apareceu no fatorial de 2. O mesmo 3 vezes 2 vezes 1, que faz parte do fatorial de 4, representa o fatorial de 3, assim como nós podemos perceber o fatorial de 4 dentro do fatorial de 5 e o fatorial de 5 dentro do fatorial de 6. Isso me faz lembrar daquelas bonequinhas muito comuns na Rússia, as famosas matrioshkas, saca? Quando tu tem uma bonequinha dentro da outra até chegar nessa pequena bonequinha unitária, que representa, na verdade, a unidade na minha analogia com o mundo do fatorial. Pensa bem, o fatorial de 6, por exemplo, pode ser reescrito como 6 vezes o fatorial de 5, que por sua vez pode ser escrito como 6 vezes 5 vezes o fatorial de 4, e que também pode ser reescrito como 6 vezes 5 vezes 4 vezes o fatorial de 3, ou seja, fatoriais menores sempre podem ser observados como subcomponentes de fatoriais maiores. Uma dúvida muito comum no mundo da análise combinatória é saber quando um problema é de arranjo e quando é de combinação. A minha sugestão é a seguinte: escolha pelo menos 2 objetos que estão prestes a ser permutados, ou reordenados, ou agrupados em subconjuntos. Muito bem, nesse caso eu peguei 2 objetos A e B e considerei eles nessa ordem e em seguida na ordem contrária. A pergunta de 100 mil reais é: isso conserva ou altera o agrupamento? Vai haver situações em que você vai responder conserva. E quando responder conserva, isso significa que o problema é de combinação. Observa, C de conserva, C de combinação. Se eventualmente você responder altera, A de altera nos conduz a A de arranjo. E eu juro, eu não ganho nada para fazer essa propaganda. Mas quem lembrar de CCAA vai lembrar que se conserva é combinação e se altera é arranjo. Nunca foi tão fácil, né? Um exemplo para ficar bem fácil de entender a diferença entre arranjo e combinação. Quero que vocês imaginem comigo uma fruta que começa com a letra A. Por exemplo, abacaxi. Em seguida, uma fruta que começa com a letra B. Pode ser banana. Com a letra M, nós temos o famoso morango. E com a letra P, nós temos o pêssego. Agora imagina comigo uma fruta que começa com a letra O. Letra O. Por que não ovo? Tá, mas desde quando o ovo não é fruta? Não, mas pera, isso aqui não é aula de biologia. Aqui a gente decide o que é fruta. O ovo, pode ser ovo.
Vamos imaginar, portanto, que o nosso problema consiste em determinar quantas saladas de fruta com 3 ingredientes podem ser preparadas a partir das 5 frutas que nós escolhemos. Eu proponho uma salada de fruta de ovo, banana e abacaxi, revolucionária. Em seguida, eu troco a ordem dos ingredientes e proponho uma salada de abacaxi, banana e ovo. Ao comparar as duas saladas de frutas, usando a pergunta mágica conserva ou altera, eu percebo que isso conserva a salada de frutas e, portanto, esse problema vai ser resolvido usando uma combinação. Mais precisamente, a combinação das 5 frutas disponíveis tomadas 3 a 3. Se eu tratar os objetos do conjunto de partida como letras do nosso alfabeto ao invés de frutas, eu posso propor um problema suavemente diferente. Quantas palavras de 3 letras podem ser construídas a partir das 5 letras do nosso conjunto de partida? Eu construo a palavra oba e, em seguida, a palavra abo. Quando eu comparo as duas usando o nosso esquema e fazendo a pergunta conserva ou altera, eu percebo que a troca na ordem das letras de uma palavra altera a palavra e, consequentemente, esse problema dessa vez vai ser resolvido a partir de um arranjo, mais precisamente um arranjo de 5 letras tomadas 3 a 3. Vocês observem que uma pequena mudança na interpretação dos meus objetos se traduz em uma grande mudança em termos da conclusão a respeito de como se resolve o problema. Passando para ferramentas de cálculo, começando por permutação simples. Uma permutação é nada mais, nada menos do que sinônimo de um fatorial. Se eu tiver uma permutação de 3 elementos para calcular, eu multiplico 3 pelo 2 pelo 1. Se eu tiver uma permutação de 5 para calcular, ela é idêntica ao fatorial de 5. Mas quando se usa uma permutação, se a gente não falou nisso até agora? Uma permutação é nada mais, nada menos do que um caso particular de arranjo. Mais especificamente, um arranjo que usa todos os objetos disponíveis no conjunto de partida. Então, se ao modelar um problema, você chegar à conclusão de que ele vai ser resolvido através de um arranjo de 5 elementos tomados 5 a 5, ou de 8 elementos tomados 8 a 8, esse problema, na verdade, é um problema de permutação. E para resolver, basta fazer o fatorial de 5 ou o fatorial de 8, nesses 2 exemplos, respectivamente. Outra ferramenta importante é o arranjo simples, que é, na verdade, um fatorial interrompido. Você não precisa se preocupar muito com o que está dentro daquela caixinha, a determinação fatorial do arranjo. Isso não costuma ser importante no Enem, mas saber expandir um arranjo é importante na hipótese de a gente precisar calcular um. Olha o exemplo, arranjo de 6, 3 a 3. Comece expandindo o fatorial de 6. 6 vezes 5 vezes 4 e para por aí. Porque esse 4 representa o terceiro termo da tua expansão. O número de baixo diz quem é o fatorial que nós vamos expandir. O número de cima diz quando nós vamos interromper essa expansão. Mais precisamente, em que fator nós iremos interromper essa expansão. Outro exemplo, arranjo de 9, 5 a 5. Observa, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. E nós não interrompemos essa expansão porque esse é o número 5, mas sim porque ele é o quinto fator da nossa expansão. O de baixo indica o fatorial, o de cima indica quando interromper. Se nós precisarmos expandir uma combinação, a gente lembra que uma combinação é um arranjo com fatorial embaixo. Observa os exemplos. Combinação de 8, 3 a 3. O numerador é igual a um arranjo. 8 vezes 7 vezes 6. Um arranjo de 8, 3 a 3. Fatorial de 8 interrompido no terceiro fator. O denominador, porém, é um fatorial completo. 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial do mesmo número que tu usou para determinar quantos fatores o numerador tem. Para conferir se a combinação está certa, é muito simples. Nós temos que ter o mesmo número de fatores em cima e embaixo, e a expansão de baixo tem que terminar pelo número 1. Olha o próximo exemplo, combinação de 7, 4 a 4. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, 4 fatores em cima, dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 4 fatores embaixo. 4 em cima, 4 embaixo, terminando pelo 1, está dominado. Essa é a combinação de 7, 4 a 4. Finalmente, uma categoria muito específica de problemas que pode aparecer no Enem é a das permutações com repetição. Muito comum quando a gente tem que determinar anagramas de palavras
cujas letras se repetem. Anagramas são reordenamentos das letras de uma palavra. E, por exemplo, podem pedir que você determine o número de anagramas da palavra arara ou da palavra jararaca. Todas essas palavras têm letras repetidas e, portanto, a determinação do número de permutações, nesse caso, pertence a essa categoria. Basta dividir o fatorial que corresponde à permutação pelos fatoriais dos números de repetições. Por exemplo, se eu tenho uma palavra com 8 letras e dessas 3 são repetidas, eu resolvo o problema dividindo o fatorial de 8 pelo fatorial de 3. Se eu tenho uma palavra de 9 letras em que há 4 letras repetidas e outras 3 também, observa, não são 7 letras repetidas no total, mas 4 repetições de uma letra e 3 repetições de outra letra, eu divido o fatorial de 9 pelo fatorial de 4, multiplicado pelo fatorial de 3. Essa foi a aula de análise combinatória do Clube do Enem. Seja sócio, clubedoenem.com.br, e aproveita para assinar o nosso canal youtube.com/Clube do Enem. Por hoje era isso, um abraço, tchau!